Olá, o Metrópolis de hoje tem música. Tulipa Ruiz, mais dançante do que nunca, lança o terceiro álbum. Começou, agora você vai tomar conta de si. Tem também teatro? Denise Fraga em novo espetáculo sobre um dos maiores gênios da história. Isto é o Sol. Aonde está o Sol? À direita ou à esquerda? À esquerda. E como fazer para ele passar para a direita? O senhor carrega a bacia para a direita, claro. E não tem outro jeito? Não. Agora, onde está o Sol? E a nova parceria de Sérgio Manberti e Cássio Escapim, uma peça sobre a tolerância e a velhice. Meu nome é Ross Gardner e a partir de hoje eu vou vir visitar o senhor todas as semanas. Me visitar? É, sim. Pra quê? Pra ajudar o senhor. Com o quê? Com o que o senhor precisar. Estamos no ar. E a gente começa o Metrópolis de hoje com música. Dancê é o terceiro álbum da paulista Tulipa Ruiz, que está aqui no nosso estúdio para conversar e cantar pra gente. Com vocês, Tulipa e Banda. Começou, agora você vai tomar conta de si. Começou, agora você vai tomar conta de si. Das tuas minhocas, caraminholas, das inculcações, dos teus pepinos, das pérolas, das abobrinhas, dos abacaxis, dos nós, dos faniquitos. Começou, agora você vai tomar conta de si. Começou, agora você vai tomar conta de si. Pra depois compreender os seus defeitos um por um, as raridades que é comum. Quando tá sozinho, quando tá em bando, quando tá na presa, quando tá limpando. Começou, agora você vai tomar conta de si. Começou, agora você vai tomar conta de si. No medo da morte, dos arros de ouro que bate no touro, no precipício, na tosse, no tiro, na cara lavada, na bala e no delírio. Pra depois compreender os seus defeitos um por um, as raridades que é comum. Quando tá sozinho, quando tá em bando, quando só tá presa, quando tá limpando. Começou, agora você vai tomar conta de si. Começou, agora você vai tomar conta de si. Os seus defeitos um por um, as raridades que é comum. Quando tá sozinho, quando tá em bando, quando só tá presa, quando tá limpando. Os seus defeitos um por um, as raridades que é comum. Quando tá sozinho, quando tá em bando, quando só tá presa, quando tá limpando. Uhul! Vem pra cá, Tulipa! Ah, deixa eu só mostrar uma coisa, dá um closezinho mais. aqui, que eu amei isso aqui, tá? Eu sou aquela pessoa que gosta do CD. Ó, o efeito. Eu fico brincando com isso, vicia, né? Você fica aquele É pra dançar? É Vamos pra começar na dançar. hora de tirar o negócio. Não é? Tulipa, me conta, Dancê faz jus ao nome, né? Claro que eu já ouvi, mas é isso, você veio de efêmera, tudo tanto e Dancê. Eu queria saber se você chegou nesse título depois do disco pronto ou você já tinha essa ideia de fazer um disco dançante já na concepção? O nome demorei. Eu tinha essa ideia do dançante, mas o nome eu não fazia a menor ideia de qual seria. Eu sempre ando com
com uma listinha de nomes, quando eu tô fazendo disco, uma listinha de nomes e peço pros amigos me ajudarem, eu faço votação. E aí nenhum tava ganhando. Eu não tava muito apaixonada por nenhum deles. Que o disco seria dançante foi a primeira intuição que eu tive pra esse disco, o primeiro desejo pra ele. Não foi uma busca Não depois? foi uma, não foi, foi esse primeiro desejo, e aí quando eu falei disso para os meninos, quando a gente começou a pensar nas músicas, acho que elas começaram a pintar num BPM mais acelerado. Entendi. Por conta dessa minha vontade. Mas aí a coisa do nome do disco, a gente foi gravar com o Donato, e aí no meio da música, a gente estava gravando a música, e aí a gente estava pensando se ia ter uma parte instrumental ou não no meio da música. Aí eu virei pro Donato e falei assim, Donato, por que a gente não faz um dancê no meio? Não sei por que eu falei dancê. E ele na hora, tipo, entendendo, então falou assim, vamos fazer um dancê. E aí a gente ficou chamando de dancê a tarde inteira. A gente faz o A, depois tem o dancê. Convencionou. O João Donato, ele tem quantos anos agora? Tá com quantos Ele anos? fez 80 ano 80. passado. O Donato tá com 80 anos. Você fala dancei, o cara já Entendeu? entendeu. Já entendeu. Não precisa Bora explicar. fazer. Entende? E aí, quando eu descobri, eu falei, Pessoa, quando gente, tem esse é o nome do experiência- disco. Eu só consigo começar a pensar no projeto gráfico depois que eu tenho o nome. E aí, nesse dia à noite, eu comecei a pensar no projeto gráfico do disco. Muito legal. Agora, consolida, nem sei se é isso, consolida a sua parceria com o Gustavo, né? Que é... Esse disco, completamente. É, né? Somos parceiros em 10 das 11 músicas do disco. E de vida, né? Porque são E de irmãos vida, desde que exatamente. nasceram, são É, parceiros, exatamente. no caso. O Gustavo é muito mais velho, mas somos parceiros. Não tô brincando, eu sou mais velha. A função não, mas essa dupla aí, você passa as ideias, o Gustavo rebate. Como é que essa dupla funciona? A gente funciona, eu acho que basicamente, quando a gente era adolescente, de uma hora para outra, a nossa turma virou a mesma. Então, de irmão, a gente passou a ser brother. E a gente cresceu ouvindo os mesmos discos, então a gente tem muitas referências musicais parecidas. E aí eu sei quando o Gustavo vai gostar de uma coisa, ele sabe quando eu vou gostar de outra. A gente tem essa coisa que na hora de trabalhar fica muito prático. Então eu fico muito à vontade para mostrar os mínimos acordes que eu sei fazer no violão. E ele, que é instrumentista, também fica à vontade para me mostrar uma letra, por exemplo. Então a gente tem essa intimidade que permite com que a gente atue na nossa zona de conforto e também arrisque um com o outro. E você assim, na trabalha bem em composição. família, pelo jeito, né? Porque seu pai também está com o Luiz Exatamente, Chagas. meu pai também está na banda, o Luiz Chagas. Estão todos aqui. Muito bem agasalhado. O Gustavo se assina embaixo aí no que a Tulipa falou, né? Total, negócio em família. É, total. Ô, Tulipa, me conta uma coisa. Eu ouvi uma entrevista você falando que nesse disco você fez uma coisa que você só tinha visto naqueles programas da MTV, que as bandas se recolhiam para um sítio e aí ficavam lá criando e tal. E você conseguiu fazer nesse disco? Eu consegui fazer, gente, nunca imaginei. Achei que fosse só realmente coisa de especial da MTV. Fiquei 15 dias no sítio com a banda. A gente foi para um sítio aqui perto de São Paulo. E foi imersão profunda. A gente acordava, tomava um café da manhã muito gostoso. E depois ia fazer som, ficava fazendo som o dia inteiro. E foi muito produtivo. Esse disco ele é uma consequência dessa imersão profunda. De Legal. fato, então funciona esse método. Funciona completamente, porque existe o exercício, você tem momento para o momento da inspiração, o momento do exercício, o momento de errar, o momento de aperfeiçoar. É muito legal. Rende bem, viu? Rende bem. A banda, rende bastante. Você é o tipo da compositora, criadora que anda com o caderninho na mão? Ando com o caderninho na mão, É? sim. Desenhando, fazendo coisas? Eu ando com caderninho, se eu puder, eu ando na bolsa com caderninho, com agulha e linha, canetinha, gravador, porque vai que dá vontade de fazer, sei lá, um crochê, ou uma música, ou um desenho. Então tem que ter ferramenta para tudo. Claro, tem que estar preparada para qualquer eventualidade. Agora, Tulipa, eu queria te perguntar uma coisa. Você enfim, eu li uma matéria dizendo assim, dessa geração solar, né? Que seria, sei lá, você, Thier, Genesi, seriam os expoentes, digamos assim, líderes dessa coisa, dessa geração solar. E eu queria saber como é que você vê isso, vocês três, na verdade, paulistas, né? Engraçado, essa coisa solar sempre foi muito associada ao Rio de Janeiro, né? Uma coisa mais pra cima, mais alegre. E São Paulo, aquela coisa mais carrancuda, né? Sei lá, um rock mais preto, uma coisa titãs, que fala da polícia e não sei o quê. Então, eu queria saber como é que você vê, se vocês se enxergam assim, vocês conversam sobre isso, se você se vê... Se você... Solar? Não, eu acho essa palavra solar, eu gosto dessa palavra, me sinto acarinhada por essa palavra. Mas eu acho que tem mais a ver com São Paulo ser um lugar de encontros, assim. Eu acho mais até que o Rio. Eu acho que São Paulo é onde tem Rio, onde tem Nordeste, onde tem Sul. Acho que desses encontros aqui acabam acontecendo essas coisas que de algum jeito têm a sua luminosidade. Legal.
Muito bem. Tulipa, você fica aqui com a gente. Tá bom. Aliás, você vai cantar mais uma pra gente Eba. agora, mas depois você volta para as nossas dicas culturais. Tá bom, Então, maravilha. vamos ouvir mais uma, gente. Vamos Vamos bora. dançar, Eba, pessoal. vamos dançar. Vamos dançar. Muito bem. Vou mostrar aqui o disco de novo, agora sem a capinha. Tcharam. Eba.
bom. Depois de 12 anos afastado dos palcos, o ator Sérgio Manberti está de volta ao teatro, repetindo um papel que foi de Paulo Altran. O diretor de Visitando o Sr. Green é um colega de longa data de Manberti, Cássio Scapin, que conhecia bem o texto porque tinha atuado na montagem anterior. Cássio, você já atuou em várias peças, mas hoje vive algo inédito. Está dirigindo um espetáculo em que há 15 anos trabalhou como ator. Fui condenado a serviços comunitários. É por isso que eu tenho que vir aqui uma vez por semana nos próximos 6 meses para ajudar o senhor. É uma experiência maravilhosa e difícil. Eu fiz esse espetáculo há 15 anos atrás com o grande Paulo Altran. E já era uma responsabilidade como ator fazer com o Paulo. E agora estou aqui com o Sérgio Manberti, dirigindo o Sérgio Manberti, que é um grandíssimo ator, um ator brilhante, maravilhoso, com o Ricardo Gelli, que é um jovem, talentosíssimo ator. Por que você veio assistir essa peça? Primeiro, eu queria muito voltar a ver o Manberti em cena. Eu já assisti a peça, eu vi com o Paulo Altran, né, quando ele fez com o Cássio. E agora eu fiquei com muita vontade de ver. O que está me atraindo é que é uma peça que o Paulo Altran já atuou, então... Mas eu não sei o que vai rolar. Então eu não vou nem contar para não estragar a surpresa, ok? Tá bom. Meu nome é Ross Gardner e a partir de hoje eu vou vir visitar o senhor todas as semanas. Me visitar? É, sim. Pra quê? Pra ajudar o senhor. Com o quê? Com o que o senhor precisar. Como é que é voltar aos palcos 12 anos depois, Sérgio? Foi, em primeiro lugar, um desejo muito grande. Depois de 12 anos, embora eu tenha tido uma trajetória muito satisfatória, gratificante, porque estava trabalhando a questão da cultura, isso faz parte da minha história, da minha trajetória. E aí eu falei, não, está na hora de eu voltar para minha casa. Quem foi que deixou você entrar aqui? A porta estava aberta. Eu bati antes, bati sim. 2 vezes é que o senhor estava no banheiro. Enfim, eu não teria entrado sem bater. Como não teria entrado se você acabou de entrar sem bater? Meu personagem, o Ross Gardner, ele quase atropela o Sr. Green, que estava meio perdido pela rua. E a partir disso, ele é condenado por direção imprudente e a sua pena é visitar esse senhor uma vez por semana pelos próximos 6 meses para ajudar ele o que for. O que foi que aconteceu com o senhor? Eu não sei, eu acho que eu estava dormindo. Você pode me dar uma mãozinha aqui para levantar? Não, espera. O senhor caiu, pode ter quebrado alguma coisa. É uma peça muito delicada, que trata com muito afeto a diferença do outro. A gente viu que houve avanços extraordinários com relação ao respeito à diversidade sexual, a questão da intolerância religiosa e tudo. Mas a gente viu que, de repente, o mundo inteiro hoje vê essa questão fundamentalista extremamente preocupada. Então, eu acho que essa peça, ela tem uma contribuição muito grande, não é contra a intolerância, é pela aceitação do outro. Quer que eu entre com o senhor? Pra quê? Só tem uma privada. Como é que foi retomar essa parceria com o Sérgio Manberti? Foi o máximo. O Serginho, ele foi lá o meu tio, né? O tio Vitor, lá no Castelo Rá-Tim-Bum. Nino! Que foi, tio? Nino! Agora é hora de almoçar. Venha comer. Comer? Mas comer, tio? Puxa, justo agora, tio. Agora não posso. Estou no meio de um invento. Eu acho que o Nino aqui está mostrando que aprendeu a bruxaria e a magia do teatro exemplarmente, né? O meu caminho de direção passa pela via do ator, né? Minha via de acesso ao outro ator é o entendimento que eu tenho da arte de representar. Como é que o senhor pode não estar com fome? O senhor não tem comida nenhuma aqui. Veja bem como falar comigo, rapaz. Muito gratificante fazer essa peça, porque o público viaja com a gente o tempo inteiro. E vocês também, se vierem, vão viajar com a gente. Mazel tov, venham ver a gente aí. Só coisas kasher, é claro. Eu não estou precisando de nada, não, viu? Sr. Green. Com licença, agora eu estou cansado. Vou descansar. Dá licença. Neste momento, a cidade de Veneza é a capital mundial da arte. Começou a tradicional Bienal, que completa 56 edições e tem a participação de países do mundo inteiro. Entre os 89 pavilhões da Bienal, muitos refletem sobre a questão da imigração na Europa.
La nier, c'est évidemment ne pas voir que ce qui se passe aux marges de l'Europe, les milliers de migrants qui sont en train d'être sauvés à quelques encablures de Venise au moment où on fait la grande fête ici, ça fait partie de la même histoire. C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas continuer à nier et à créer des arsenaux militaires, légaux, policiers pour tenir l'autre à l'écart du paradis que serait l'Europe. A obra do artista ucraniano Nikita Kadan mostra objetos do cotidiano recolhidos em cidades afetadas pela guerra, apresentados como raridades. Now people who helped me, there are local volunteers who helped me, now they send me gifts. They send parts of the bombs with marking of Russian army on it. Brasil, eu te amo! O pavilhão brasileiro também abriga uma mostra com tema político. Chamada de É Tanta Coisa Que Não Cabe Aqui, reúne obras de 3 brasileiros selecionados pelo curador Luiz Camilo Osório. The gesture of the artist opening the hole in the wall is the gesture of this political statement that there are no walls that can stop the freedom of the creative production. Antonio Manuel, the first artist that we choose to the pavilion, is a historical artist coming from the 60s, 70s when the dictatorship was still on in Brazil, and he was extremely political artist doing political works. Ao lado da bandeira do Brasil, o paulista André Komatsu apresenta sua bandeira, feita de um tênis velho. E a paraense Berna Reale faz uma reflexão sobre as Olimpíadas. Ela percorreu o interior de um presídio brasileiro carregando uma tocha. E também tem brasileiros nas programações paralelas à Bienal. O sergipano Cícero Alves dos Santos, o Véio, com suas esculturas de madeira, e o barco de papel de Vicky Muniz. Vicky já morou ilegalmente nos Estados Unidos e levanta justamente essa questão. O barco é revestido com notícias sobre a tragédia de Lampedusa, que deixou mais de 350 imigrantes mortos em 2013. All the works, in a way, are dealing with very poetical and strong symbolic metaphors about these divisions, about the conflicts in Brazil, and also about the liberty of the artists, how they can represent a different horizon, a different attitude. Daqui a pouco, a atriz Denise Fraga e a diretora Cibele Forjaz, aqui no nosso estúdio, falam de Galileu Galilei, a grande produção que acabou de estrear em São Paulo. A gente também fala de um profissional que é um verdadeiro artista e que pouca gente conhece, o laboratorista fotográfico. Até já. O homem que revolucionou a ciência por estudos que provaram que a Terra girava ao redor do Sol foi forçado pela Igreja a abjurar suas descobertas para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. Religião versus ciências. A vida do matemático, o astrônomo italiano Galileu Galilei está nos palcos paulistanos. O texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht está nas mãos da atriz Denise Fraga e da diretora Cibele Forjaz, nossas convidadas aqui de hoje. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Adriana. Um prazer estar aqui de novo no Metrópolis, né? Que ótimo. E eu imagino que é um prazer muito grande para você, Denise, para você, Cibele, fazer esse texto do Brecht, Galileu Galilei, um texto clássico, importante, fundamental, né? Fundamental, acho que essa é a palavra. Adorei, fundamental, é isso mesmo. Tanta vontade que eu tinha de fazer, de dizer esse texto, a vontade era tanta que me fez subir ao palco encarnando Galileu. Passar por cima dessa ideia maluca, que a Cibele, na hora que eu contei pra ela, topou junto comigo, duas doidas. Você falou que fundamental é a palavra. Por que é fundamental esse texto, Cibele? Esse texto é um texto que fala da importância do humano diante das grandes estruturas de poder, do sistema
sistemas, das estruturas, das instituições arraigadas e da possibilidade do homem transformar o mundo, que o mundo é transformável. E eu acho que tanto em momentos de repressão, como no momento que a gente está vivendo, de hegemonia de uma visão de mundo única, a gente imaginar que o mundo pode ser transformado é muito importante. É isso que o Brecht diz. O mundo está aí e ele pode ser transformado para colocar o homem em primeiro lugar. E o que é incrível do Brecht é que eu sou fã dele, eu já tinha feito Alma Boa de Sete Suan, também com a mesma entusiasmo e frisson de querer dizer a peça, porque ele faz você refletir de uma forma divertida. Ele faz um teatro para capturar a atenção do público, para encantar. Ele falava isso nos diários dele, né? Divertir para comunicar. Eu me identifico muito com isso, sabe, Adriana? Porque assim, quando eu consigo fazer alguém ir ao teatro, pagar o seu ingresso, para ter sua hora de lazer, né? Seu divertimento, mas ao mesmo tempo essa pessoa entrar em estado de reflexão, que é o que o Brecht, a vida inteira dele, propõe, que você, através do teatro, você repensa a sua vida, você como disse a Cibele, eu acho que essa peça, ela nutre a nossa ainda capacidade de lutar pela nossa integridade, nessa areia movediça que a gente criou de estruturas de poder, onde a coisa do rendimento financeiro faz você, às vezes, ter atitudes que vão te distanciando de si mesmo. Assim, né? Se você não cuidar, você olha no espelho no final da sua vida e fala assim, peraí, quem que é essa mesmo? Quem eu era? Quem eu pretendia ser? O que eu fiz? Né? O que eu fiz? E a peça faz você voltar um pouco para essa sua essência transformadora. Faz mesmo. Você viu, né, Adriana? E vocês podem ver também um trechinho aí que a gente vai mostrar pra vocês. Isto é o sol. Tá. Aonde está o sol? À direita ou à esquerda? À esquerda. E como fazer para ele passar para a direita? Se o carro carrega a bacia pra direita, claro. E não tem outro jeito? Não. Agora, onde está o sol? À direita. E ele se moveu? Ele não. E o que é que se moveu? Eu. Errado, seu burro! A cadeira! Mas eu com ela! Claro! A cadeira é a dela! Você está em cima dela? Não, mas não tá certo. O senhor virou a cadeira em volta dela mesma, assim, ó. Ó. E não assim. Porque se o senhor tivesse virado ela assim, eu caía da terra. Pescou? Ó, a Denise falava aqui pra gente, ai meu Deus, que medo de teatro na televisão. É claro que você que gosta de teatro e gosta do Metrópole sabe que você tá ali, olhar cara a cara a Denise, a transformação que ela vai fazendo e faz essa transformação na nossa frente, né? Que é um dos princípios também do teatro do Brecht. A gente acompanha a coxia, a gente acompanha a movimentação. Isso traz uma outra leitura também do espetáculo pra gente, né, Cibele? Tem uma coisa, o Brecht ele é a favor de uma teatralidade explícita. Quer dizer, você vê o personagem se montando, se construindo, o jogo do ator-personagem. Então, você vê a Denise tira a peruca e aí conta o que vai acontecer. E aí, no instante seguinte, ela põe a peruca e já é o Galileu. E apresenta a peça, a cena que ela antes cantou sobre a cena. Então, é muito divertido, porque você vê o teatro sendo feito ali na hora. A peça é muito gostosa, a peça é linda, Me fala uma... Você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia falar que a Cibele é meio uma rainha disso. Assim, os espetáculos da Cibele sempre me emocionam pela história contada e ela presentear a gente com a mágica do fazer teatral junto. Tenho certeza que o Brecht ia adorar a Cibele. Eu adoro o Brecht e adoro a Cibele. Eu acho que ele ia gostar dela. Agora, esse Galileu Galilei, que é um revolucionário, que foi importante para desmascarar alguns dogmas da igreja, ele não aparece somente como um herói na peça.
né? E isso é legal também. Isso é que é interessante, porque o Brecht coloca o Galileu como um personagem imperfeito, como diz, você vê que o mundo foi feito por homens com suas fraquezas, com suas, né? Homens que, como diz, que às vezes esbarravam na linha da ética, inclusive, que é o que ele se... Até no final, ele faz uma carta-testamento, através da boca do Galileu, o próprio Brecht para a humanidade, né? Você ouve o Brecht falando para você. Tem esse trechinho, fala com a gente, não dá para falar? Não, porque... vai porque agora, no final, né? Até tem isso, que no final, quando o André conversa com Galileu, ele fala, né, que ele começa a falar: a prática da ciência exige coragem, ela negocia com o saber conquistado pela dúvida. Como artista, eu tive uma oportunidade única. Eu vi a astronomia alcançar as praças do mercado. A nossa nova arte da dúvida encantou o grande público, que arrancou o telescópio das nossas mãos para apontá-lo para os seus carrascos. Entretanto, esses homens poderosos nos cobriram de ameaças e ofertas de suborno irresistíveis para as almas fracas. Aí ele fala: nessa hora, a firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. Seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão? Vocês trabalham para quê? Eu acredito que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber por amor ao saber, a ciência pode ser transformada em um monstro e nossas novas máquinas serão novas aflições. Nada mais. Ah, que coisa linda. E a arte, né? A gente pode colocar no lugar da palavra ciência ou cientista, artista, jornalista, economista, professor. A gente trabalha para quê? A gente trabalha para a estrutura ou a gente trabalha para os homens? Para os nossos filhos, para um mundo melhor, para o coletivo? Com o fim das utopias ficou tudo um pouco mesclado e parece que cada um vive por si, todo mundo tem que se safar. Mas o mundo pode ser transformado para o bem do homem e do mundo. E é isso que o Brecht lembra a gente com a maior diversão, com a maior delícia do teatro. Com música. Como tem música no espetáculo, não? Como tem música, como tem essa ligação. Quantas músicas são? É uma trilha composta 19. linda pelo Lincoln Antônio e o Theo Werneck. O Theo está com a gente em cena, inclusive, tocando. E é lindo isso. Virou um espetáculo que tem uma parte musical muito intensa e linda, assim, né? E leva a gente para outro lugar. O Brecht faz isso, ele se faz valer do humor, as pessoas riem, ele faz junto um show musical, ele faz junto um discurso, tudo junto e misturado para você sair do teatro completamente impactado. Por isso que esse cara é demais. Então vamos ver, pronto, tá aí feito o convite. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Cibele, Denise, boa temporada, parabéns, viu? Obrigada, a gente espera vocês lá. A Denise vai voltar, viu? Porque ela tem umas dicas culturais para dar para vocês. Mas vamos falar de fotografia? Você lembra do tempo que a gente tirava o filme da máquina fotográfica, mandava para o laboratório e esperava alguns dias até ficar pronta a revelação? Mesmo que as pessoas desconheçam, esse processo de revelação e de ampliação de fotos continua vivo. Continua vivo porque tem alma. A gente acompanhou a laboratorista Rosângela Andrade, uma profissional rara e solicitada por muitos fotógrafos em um trabalho especial. A ampliação de fotos de Germán Lorca. A Rosângela abriu a cabine escura para o Metrópolis. Fotos tiradas entre os anos de 1940 e 1970 ainda estão vivas na cabeça de um dos grandes fotógrafos brasileiros. Pô, eu lembro que era uma casa perto de minha casa, né? Os modelos são os amigos do meu filho. Essa imagem é uma das 30 que serão ampliadas a partir dos negativos originais. A responsável por este trabalho é a laboratorista Rosângela Andrade, que faz ampliações para Germán Lorca há 15 anos.
Eu acho que toda a informação que ele pode me dar em relação àquela imagem. Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que é super importante também a personalidade do fotógrafo. E é importantíssimo essa relação que você estabelece com ele, né? Essa conversa que você tem antes de ampliar uma foto. Eu tenho que aprovar todas as figuras que ela faz. De modo geral, quase poucas vezes tem exigências, né? Porque o fotógrafo pessoal, ele diz, olha, essa parte eu quero mais clara, essa parte eu quero mais escura. O papel do laboratorista é fundamental, esse papel de cumplicidade e o diálogo que o fotógrafo deve ter com ele, né? No caso da fotografia analógica, a fotografia só acaba mesmo com a cópia feita no laboratório. O laboratorista, na verdade, ele interpreta o trabalho do fotógrafo, né? Eles trabalham em conjunto. É uma parceria, sim, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que é uma cumplicidade. Eu acho que o fotógrafo está entregando nas suas mãos o projeto da vida dele. Eu sempre digo que o fotógrafo escolhe o laboratorista, né? O laboratorista não tem essa condição de escolher o fotógrafo. O processo ainda é muito parecido com o da época em que as fotografias foram ampliadas pela primeira vez. Os papéis modificaram as técnicas de emulsão. Pode ser um pouco diferente, né? Mas no conteúdo é a mesma coisa. Então, o que aconteceu aqui? Eu diminuí um pouquinho, ó, porque estava faltando esse brilho aqui nas costas do menino. Tá vendo? Ah, não, tá ótimo. Ó, olha que lindo aqui, ó. Tá vendo ó? Detalhes. Perfeito. Rosângela começou a trabalhar com fotografia aos 15 anos, mas como você já percebeu, foi na escuridão dos laboratórios que ela encontrou sua vocação. Eu acho que a paixão pelo laboratório foi quando ampliei uma imagem do Cristiano Mascaro. Eu fiquei apaixonada. A partir daquele momento eu percebi que, nossa, eu não preciso ser fotógrafo, não preciso fotografar, né? Eu posso estar com imagens maravilhosas assim, fazendo imagens de outros fotógrafos. E foi o que eu fiz. A gente já fez o teste, agora eu vou imprimir a grande. Profissionais como a Rosângela ou laboratórios como esses são raros? São muito raros, muito raros. Não é só aqui, é no mundo. Vai continuar existindo fotógrafos que querem trabalhar com filme e vai continuar tendo laboratoristas. Mas vai ser cada vez mais difícil porque não só as pessoas... O material vai continuar sendo feito, mas menos pessoas vão querer aprender a fazer isso, porque é mais difícil, né? Eu gosto do analógico, mas eu não desgosto do digital. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas, né? Eu acho que não vai morrer, eu acho que vai diminuindo cada vez mais essa possibilidade da gente trabalhar com o analógico. Mas morrer, jamais. Nunca. Daqui a pouco a gente está de volta com as nossas dicas culturais da semana. E hoje o time está reforçado com Denise Fraga e Tulipa Ruiz. Até já. E agora as nossas dicas culturais de toda semana. A gente começa com o Zé Miguel Wisnik, que deixou uma dica de livro pra gente. Vamos ver?
eu comecei a ler o livro Sermões, de Nuno Ramos, e com maior interesse, porque Nuno Ramos é um escritor que escreveu, por exemplo, o livro Ó, que é, acho que um dos livros fortes, assim, para mim, da literatura brasileira contemporânea, assim como um livro de ensaios chamado Ensaio Geral. E os Sermões é um livro de poesia narrativa e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre a arte, sobre a vida. É, em suma, uma coisa que eu estou no processo, no caminho da leitura e já indico a vocês. Também acabei de ler um livro do Arnaldo Antunes, que está saindo, um livro de poemas, chamado Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, e este é um livro maravilhoso que também recomendo. Sensacional, boas dicas, excelentes. Denise, e você, o que você trouxe pra gente de dica cultural? Indicar o pessoal da Pequena Companhia, que é o Kiko Marques, a Virginia Bukowski, a Alejandra Sampaio, que fizeram um espetáculo lindo no ano passado, que foi o Cais. E eles estão de volta na Oficina Cultural Oswald de Andrade, ali do Bom Retiro. Eles estão agora com Valéria e os Pássaros, que é uma peça linda do Sinesterra. Uau. Então, por favor, vão lá conferir a segunda e terça, às 8 da noite. É um horário pouco improvável. Não, essa é bom para quem faz teatro. Mas eu garanto que vale a pena seguir os passos dessa Pequena Companhia, que eles são realmente muito talentosos. Que legal. Eu gosto de segunda e terça. E já tem outras companhias colocando espetáculos em cartaz segunda e terça. Não, São Paulo é uma cidade agora que você não pode mais... Não existe mais horário para você se divertir. Tem de tudo nessa cidade, né? Que cidade que a gente vive. Que bom, né? Tem coisas que precisam melhorar bastante, né? Mas tem muitas coisas boas. Mas essa parte do teatro é isso. Tem teatro de segunda a domingo, se você quiser ver, né? Assim, no final de semana, geralmente, são as peças maiores, né? Que tem uma coisa de um apelo maior para o público, né? De público grande. Mas essas companhias pequenas, que sim, teatros menores, que eu adoro. Teatro de 40, 50 lugares, tem muita sessão, terça, quarta, segunda. E eles fazem um trabalho muito lindo. O Kiko é meu contemporâneo de teatro, fez escola de teatro comigo, fez o Alma Boa de Setsuan comigo também. Não está agora no nosso Galileu, porque está fazendo o trabalho deles paralelo, que é esse Valéria e os Pássaros, que é lindo. Que legal, boa dica. E você, Tulipa? Bom, a minha dica é a exposição da Tomi, o 100, 101, que Nossa querida Tomi, que tem um exemplar lindo aqui atrás. E aqui atrás também. Aqui na frente. Na frente do quadro. E eu fiquei muito mexida com essa exposição, porque esses dias eu estava pensando sobre... quando eu era pequena, a minha referência de velho, de pessoas mais velhas, era, por exemplo, a Dona Benta, que só tinha 60. E ela era uma velhinha. Ela tinha 60. Então, ela tinha 60. É uma menina. 60 daqui a pouco. E eu acho que hoje em dia os nossos mais velhos, eles estão cada vez mais jovens. Hoje em dia a gente tem o Ney, que tem 70, a Gal tem quase 70. Verdade. Os nossos setentões eu acabei de gravar com um menino que é o Donato, que tem 80, ele é um menino. E aí eu estava vendo essa exposição da Tomi, e é uma exposição que a produção dela... as obras dela, o que ela produziu do 100 ao 101. Então, isso é muito maravilhoso, né? Não é uma retrospectiva, né? Ela produziu muito do 100 ao 101. Então, eu fiquei muito maravilhada com essa exposição e com essa possibilidade de longevidade, assim. Não, é uma inspiração, uma inspiração maravilhosa. Manuel de Oliveira, sei lá, Oscar Niemeyer, A gente tem pessoas maravilhosas indo super longe, produzindo e com o olho brilhando até o último segundo, E eu fico pensando o seguinte, se a gente pode produzir aos 100 anos, então aos 50... é hora de você pode mudar a sua vida. Exatamente. Né? O Domingo começou a pintar depois que todos os Você pode mudar a sua vida aos 60. Você pode mudar a sua vida aos 70 anos. Isso é maravilhoso. Né? Isso é uma possibilidade maravilhosa. Né? Ai, que inspirador. Adorei. Você, Didi. A minha dica é uma cantora que tá assim, ó. Tô ouvindo muito a Tulipa, não é porque ela tá aqui não, mas o CD chegou, estamos ouvindo, não dá pra parar. Tô ouvindo Naizé, que vão cantar no Metrópole semana que vem, e tô ouvindo a Ava Rocha.
A Ava Rocha está no segundo Novidade pra disco. Olha o disco dela aí. Maravilhosa filha do Glauber. Ela é filha do Glauber Rocha, sim. E esse disco é o segundo disco dela, que se chama Ava, Pátria, Índia, Iracema, que é o nome dela. O nome dela é esse. A Ava, ela Filha tem de uma artista, voz... né? Filha de artista com Filha esse de nome. artista, nome, né? Esse nome é filha Ava, de artista. Pátria, Índia, Iracema, maravilhosa. Pelo amor de Deus. Ela tem uma voz tão marcante, né? E o disco me faz viajar por tantas texturas diferentes. Cada uma das músicas, elas em si, né? Tem uma história ali fechada. É um disco forte, né? Muito forte. Também tá na minha vitrola. Ah, oba! Ó, ouça um pedacinho de uma música que é Você Não Vai Passar. Aqui eu cantarolo todo dia. Você não vai passar de um cara que nunca tomou conta de mim. Você não vai passar dos anos que esteve dando voltas por aí. Você não vai passar com a dor quando me flagrar dando sopa por aí. Você não... Não é nova, né? Eu tava tentando fazer as contas do Glauber, quando ela... Glauber morreu em 80, né? Ela tinha 2 anos. Ah, então tá. 78. E, bom, o disco tem, assim, músicos muito bacanas, né, dessa nova geração. Produzido pelo Jonas Sá. Dando bala, né? Legal. Bom, muito legal. Esse aí é o primeiro clipezinho que ela mesma fez, porque ela também é cineasta, é artista. Eu vi uma entrevista dela, ela falou, eu sou cineasta, compositora, cantora, misteriosa. Tem uma sonoridade experimental, tem às vezes você, tipo, remete a Gal dos anos 70, que muitas vezes também falaram isso de você, né, Tulipa? Um pouco, tipo, da Tropicália. Vale muito a pena, a gente tá atrás da Ava, quando ela vier pra São Paulo, vem pro Metrópolis. Eu vou cutucar hoje, Já tá feito o convite. Gente, minha dica, Denise vai gostar, que Denise é carioca. Bom, na verdade é uma dica... Eu tava olhando aí na sua É uma dica dupla, né? Como diz o Manuel, meu livrinho de bolso, né? Sim, meu livrinho é uma coisa simples, olha só. Essa aqui é a capa do primeiro Rio Marc Ferrez. Essa aqui é uma edição super especial, que é uma coedição entre a Steindl, que é uma editora alemã super chique, com o IMS, o Instituto Moreira Salles. E, bom, o Marc Ferrez, para quem não conhece, é esse papa da fotografia, enfim, do final do século XIX, começo do século XX, o cara que fotografou... Vamos soltar as imagens aí pra gente já ver. Então, estava a capa aí. O cara que fotografou o fim do Império e o começo da República, e ele tem essas fotografias do Rio de Janeiro, que é esse Rio de Janeiro incrível, né? Pré-urbanização maciça, Incrível, e que tem fotos, sei lá, desde Copacabana só com areia, Ipanema, Leblon, era basicamente só areia e mato. Essa aí é a segunda dica. Vamos voltar agora, um pouquinho, vamos voltar aqui, pronto, vamos voltar agora. E aí, o que é legal, o que eu acho bacana é que eles lançaram esses 2 livros juntos, Por quê? Porque tem tudo a ver. Agora eu vou mostrar, então. O segundo é do Roberto Polidori, que é esse fotógrafo canadense. Vou mostrar a capa aqui de novo, para já ter aparecido lá. Este é o Rio de Janeiro hoje. A gente acabou de ver o Rio de Janeiro do passado, este aqui é o Rio de Janeiro do presente. O Polidori é esse cara que é conhecido por ser um grande fotógrafo urbano. É um cara que se impressiona muito com as cidades e com a arquitetura e tal. E o Polidori foi ao Rio de Janeiro, agora sim pode soltar as imagens, e fotografou justamente o Rio de Janeiro que é o anti-Ferrez, é o Rio de Janeiro dos fios soltos, dos grandes prédios e das encostas e das favelas, né? Que é o Rio que tem que, sei lá, abrigar uma população cada dia maior, também uma falta de planejamento, enfim, tudo aquilo que a gente sabe do Rio. Mas então é a paisagem do Rio, é o Rio de Janeiro não turístico, é o Rio como ele é hoje, nas paisagens, e são pontos muito semelhantes ao do Ferrez, né, um século antes. Mas eu vejo beleza também nesse Rio, sim, que não é mas é turismo. muito diferente. É muito diferente. É um novo mundo, né? É um contraste muito grande.
com aquela natureza, porque o Rio tem uma natureza muito impressionante, né? A Sempre vai ser geografia do cartão postal Rio. zudo, né? Sempre vai ser, porque ele, enfim, não adianta, a gente pode tentar estragar o quanto for, mas ele vai ser sempre bonito, porque ele é incrível. O Rio é uma cidade que ela impressiona. Você tá no táxi, assim, você olha para uma janela de um lado, você tá com aquela paisagem suja, urbana e tal, você faz assim... no mesmo lugar Você que tem você a tá parado no Lagoa, trânsito. você tem o Corcovado, você tem o Pão de muito Açúcar, louco. você tem a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, né? Enfim, o Rio tem, ele tem os contrastes que são impressionantes, eu acho. Então, a minha dica dupla é essa. E quem estiver no Rio, quem puder ir ao Rio ou estiver no Rio, no IMS tem a Galeria Marco Ferrez, agora está com uma exposição de fotografias do Ferrez também, que, bom, sempre muito incrível poder ver uma ampliação grande, enfim, na parede. Muito legal. Posso fazer uma consideração? Você falou assim, quem estiver no Rio... Aí eu lembrei que tem show da Ava no Rio no dia 20. Olha, a gente tá dando dicas pra você que vai pro Rio de Janeiro. Então, pronto, em São Paulo, mas você sortudo que vai pro Rio. O pessoal que tá vendo a gente no Rio, pronto, é isso aí. Muito bom. Então, essas são as minhas dicas. Gostou, Denise? Você carioca? Eu gostei. Eu sempre sinto saudade. Fiquei aqui em São Paulo. Pois é. E, bom, muito bem. Então, obrigada por vocês terem vindo no programa hoje. Fizemos um programa excelente com a presença de vocês duas aqui. Força feminina no Metrópolis de hoje, hein, minha gente? E de dica de cultural em São Paulo, então eu vou insistir no meu Galileu, tá? Tô lá no Tuca esperando vocês. Custa a gente relembrar. Muito bem. Bom, e o Metrópolis de hoje vai terminar com uma homenagem ao Blues Boy King, B.B. King, que morreu na última semana. Agora, aqui no Baú de Preciosidades da TV Cultura, a gente encontrou uma apresentação dele no Festival Internacional de Jazz de São Paulo, em 78. Olha, coisa rara, coisa fina. Então, a gente vai terminar com um trechinho desse show. Então, boa semana a todos. Até. Até.